noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Amém. Estamos aqui com um tema muito lindo, na minha opinião. Um tema maravilhoso e o qual eu tenho o orgulho de estar aqui para trazer uma mensagem para vocês. Amém? Primeiramente, desejo as cordiais boas-vindas a todos aqui e estou muito feliz de ter cada um de vocês aqui presente. Estou vendo cada rostinho lindo aqui, estou sorrindo por dentro. Sejam bem-vindos mais uma vez. Convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Lucas, porque nós vamos começar a nossa mensagem vendo uma parábola que Jesus contou. O livro de Lucas, no Novo Testamento, você vai abrir no capítulo 15 e pode deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar nesse livro, nessa noite. Pode deixar a Bíblia aberta. E antes de lermos, nós vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa noite para aprender mais do Teu amor e para termos um reencontro contigo, Senhor. O Teu amor é grandioso demais e exatamente por isso nós não podemos descrevê-lo, não podemos medi-lo, nem nada disso, Senhor. Teu amor por cada um de nós é sem medidas, Pai. Te agradecemos por isso. E pedimos que nos dê sabedoria para entender a Tua palavra. Nos dê discernimento e que eu não venha falar de mim, mas de Ti. Te peço em nome de Jesus. Amém. Lucas no capítulo 15, todo mundo encontrou? Quem não encontrou, fala misericórdia. Estão afiados. Capítulo 15, versículo 11. Se vocês olharem no título, tá? A parábola do filho pródigo. Felipe, o que é parábola? Jesus, ele era um contador de histórias. Ele gostava muito de ensinar as pessoas. E na maioria das vezes, ele as ensinava com parábolas, que eram histórias semelhantes à realidade e que visavam passar uma lição de moral. E nós vamos meditar na parábola do filho pródigo. Leia comigo, versículo 11. Continuou Jesus contando. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os seus haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa parábola começa nos contando que um pai tinha seus 2 filhinhos, e um deles falou: eu quero a minha parte da herança. Eu só quero. E pegou essa parte da herança e fugiu. Sumiu de casa, foi para uma terra bem longe. E ele gastou seu dinheiro dissolutamente, como afirma a Bíblia. A história nos diz que ele viveu de prostituição, de bebidas, de amizades que não eram muito agradáveis, e se perdeu no mundo. O que aconteceu foi que ele se cansou da casa de seu pai. Ele estava considerando um fardo tudo o que lhe era ensinado e tudo o que lhe era pedido para prestar obediência. Obrigado. Ele estava cansado de tudo o que havia na casa dele. Estava interpretando da maneira errada o amor de seu pai por ele. E exatamente por isso ele sentiu esse desconforto e quis sair. Pensava só na alegria do presente. Ele não estava meditando em seu futuro. Queria apenas viver o momento, ser feliz naquele dia, naquele momento, e aquilo era o mais importante para ele. A Bíblia nos conta que ele passou por situações muito difíceis mediante as suas escolhas. E nós vamos destrinchar essa história e aprender lições a respeito dela. Nos é dito que ele se lisonjeia com tudo o que ele vê no mundo. Ele se encanta, ele se diverte, ri.
e de forma egoísta aproveita de tudo o que recebeu do seu pai. Peço que vocês leiam comigo do 14 até o 16, que nós vamos descobrir onde isso foi parar. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação. Em questão de segundos de leitura, a vida desse jovem vira de ponta cabeça. Em alguns poucos anos, esse jovem conseguiu gastar todos os bens que pegou da herança do seu pai e conseguiu viver em um nível de miséria e pobreza tão extremo que teve que comer da comida que davam aos porcos. Sobreveio naquela terra muita fome, falta de recursos, e aquele jovem estava lá à solta e à mercê do mundo, distante da casa do pai, longe do abraço de seu querido pai. Tente meditar no sofrimento que ele iria presenciar agora. Mas Felipe, foram escolhas que ele fez, exatamente. Então um ponto desse não tem mais jeito, não tem mais retorno. É assim que funciona? Não. Para aquele jovem ainda havia esperança. E para mim e para você ainda existe esperança também. Sufocando a consciência e também os seus sentimentos, ele se achava feliz. Só que agora, sem nada, sem a presença de seus amigos, porque eles o abandonaram, sem a presença de sua família, sem a presença de seu pai, que era a maior presença de amor que ele tinha na sua vida, e sem nenhuma esperança no coração, ele se achava ali, enfraquecido e indigno. Estava sendo considerado a escória da humanidade, o mais miserável dos seres mortais. Pensa num quadro triste que é apresentado para nós. Pensa na tristeza desse jovem. Pensa em como ele iria passar os seus dias vivendo daquela forma. Como filho ingrato, ele resgatou as coisas de seu pai e gastou como bem entendeu. E temos que tomar cuidado para não fazermos de forma semelhante. Pedimos as coisas de Deus como se fosse algo natural e não demonstramos amor, gratidão ou até mesmo amizade. Não temos essa comunhão com Deus? Como vamos ficar? Como é que fica um filho longe de seu pai? Como é que nós ficamos longe de Deus? A situação só tende a piorar. Mas, como eu disse a vocês, ainda havia esperança. E vou dizer uma coisa para vocês. Com essa história, você pode aprender também que qualquer estilo de vida que dependa unicamente de você e não de Deus, não vai contribuir positivamente para a sua vida. Ellen White diz que todo aquele que procura viver separado de Deus, dissipa seus bens, desperdiça os preciosos anos de vida, esbanja as forças do intelecto, do coração e da alma e trabalha para a sua eterna perdição. Se você escolheu tal estilo de vida, você vai descobrir que ele não vale a pena. E com esse aprendizado, nos dias em que virão, em que você vai olhar e falar: olha a situação em que eu estou. Existe solução para um pecador? Existe solução para uma pessoa como eu? Aquele jovem estava se perguntando, irmão: existe solução para mim? Olha a minha situação, eu tenho que comer junto com esses animais. Eu tenho que apacentar porcos, que na época era considerada a mais degradante profissão que se podia ter. O trabalho mais humilhante que se tinha na época. Aquele jovem estava tendo que fazer para não morrer de fome.
E aí, ele lembra de um detalhe. Leia comigo, versículo 17. 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. E eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse filho se lembrou que na casa de seu pai havia muitas moradas. Havia uma situação financeira melhor à região do que ele estava vivendo. E ele se lembrou que o seu pai e todos os seus trabalhadores tinham pão com fartura. E ele decidiu retornar. E a sua condição, abandonado no mundo, foi superior ao seu orgulho. E exatamente por isso, ele foi capaz de quebrar o seu orgulho e decidir voltar para o seu pai. Mas Felipe, o pai vai aceitar ele de volta? Será que Deus me aceitaria de volta? Talvez você esteja se fazendo essa pergunta. E eu peço que continue ouvindo, porque Deus tem a resposta para você. Amém. Glória a Deus. Miserável como era, o pródigo achou esperança na convicção do amor do pai. Era aquele amor que estava atraindo ele de volta para o lar. A palavra de Deus nos diz em Jeremias: com amor eterno eu te amei, e também com benignidade eu te atraí. O amor de Deus é como um imã. O amor de um pai atrai o seu filho. Da mesma forma, Deus nos atrai hoje em dia. E essas palavras dele: eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Após ele ter vencido o orgulho, após ele ter passado por tudo o que ele passou, ele estava percorrendo o caminho de volta. Estava andando rumo à sua casa. E dois destaques que eu ainda tenho que dar. Primeiro, ele nem imaginava a saudade que tinha ficado em sua casa quando ele partiu. Ele não fazia ideia das noites que o pai dele chorou porque sentia falta de seu filhinho. Ele não fazia ideia de como a família estava arrasada, de como a casa estava escura e triste sem a presença dele. Ele não fazia ideia de que fazia tanta falta naquela casa. E lá estava o pai terno e amoroso, todos os dias esperando por ele. Ele nem sabia, e o pai estava esperando por ele. Ele corre até o encontro do pai, e caminha, e caminha, e caminha. E aí ele consegue ver o seu pai de longe. Lá adiante, ele fala: ali é meu pai. E o pai também olha adiante e fala: ali é o meu filho. Ali é o meu filho, que eu tanto esperei para que voltasse para minha casa. E aí aquele pai corre. Ele não anda não, irmão, ele corre em encontro do seu filho. Ele vai de braços abertos para o abraçar. Ele vai pronto para recebê-lo e para dizer: filho, tu és bem-vindo aqui, aqui é tua casa. Entra, sei lá, toma um chazinho aqui comigo, me dê um abraço, venha ver como está a sua família. O pai sai ao encontro do filho para que possa recebê-lo. E na Bíblia nos é dito, lá no versículo 22, leia comigo: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vista-o, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos. O pai não foi só recebê-lo, como também foi entregar a ele uma roupa bonita. Foi entregar a ele
o anel do filho e as sandálias, porque os pés deles estavam calejados e empoeirados de tanto andar. Aquele filho que um dia estava longe de casa, agora estava com sua família mais uma vez. Você consegue entender? Mas Felipe, como você disse no início, isso é uma parábola que Jesus contou para as pessoas daquela época. O que isso tem a ver comigo hoje? A verdade é que a Bíblia, as suas palavras, elas são eternas. E ela tem lições para nós, mesmo que vários anos após a sua escrita. Ainda hoje em dia, você pode tirar lições dessa história e pode aprender. O filho talvez seja você. E o pai é Deus que está te esperando. Junto com ele, seus irmãos e suas irmãs, que estão aqui todo dia, orando por vocês e esperando o retorno. Há um tempo atrás, esse filho pensava: meu pai é muito duro, é muito austero, ele é muito rígido. Mas agora a sua visão era diferente. Ele viu seu pai como um ser bondoso, uma pessoa que amava o seu filho. E hoje em dia talvez tenhamos uma visão parecida de que Deus, Ele espera por nós para nos castigar. E Ele é rígido, e Ele é duro, e Ele é isso, e Ele é aquilo. Mas a verdade não é assim. Ele te pede obediência, mas em essência, Deus é amor. Deus é aquele pai que está esperando todos os dias pelo encontro do seu filho. Deus é aquele que é capaz de te curar. Você que já se machucou tanto nesses seus caminhos aqui pela terra, Ele pode sarar suas feridas. Você que já está cansado, Ele pode revigorar os seus ânimos e as suas forças. Você que está se sentindo sozinho, Ele pode preencher todo o espaço da sua alma. Amém. E se um pai, aqui na terra, que é humano e falho e pecador, consegue amar o seu filho sem barreiras, imagina Deus, o qual tem um amor sem medidas. Nessa parábola, o filho não é acusado, o filho não é julgado. Ele apenas é acolhido e recebido. Deus está de braços abertos para mim e para você. Amém. Glória a Deus. E como eu disse, tem lições que nós podemos tirar. Por algum acaso você rumou o seu próprio caminho? Fez as suas próprias escolhas? Por algum acaso você está longe de Deus? Por algum acaso você está afastado dele, sente falta, mas não consegue retornar? Por algum acaso você está ouvindo o chamado dele e não está dando atenção? A voz dele soa aos teus ouvidos: venha até mim. Felipe, e como é o caminho de volta? Eu tenho que seguir os passos de alguém? Eu tenho que seguir uma pessoa? Não, você tem que seguir a Jesus. Amém. Você tem que confiar em Deus, porque Ele é o seu Pai. E não dê sugestão às palavras do inimigo de: eu vou buscar a Deus quando eu for melhor, quando eu for suficientemente bom para Ele. Não espere por esse dia, porque ele nunca vai chegar. Deus não espera que você seja uma pessoa melhor para buscar Ele. Ele espera que você busque Ele, e então você será uma pessoa melhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não há distância que você esteja de Deus, que você não consiga voltar e Ele te abrace
e te acolha novamente na casa em que o dia foi sua. E você tem a chance de estar ali para todo sempre. Não existe uma lágrima derramada, uma oração feita, e nem uma ansiedade em encontrar Deus que não seja respondida por Ele. Se você voltar, Ele vai te receber. Em uma vida de frieza, em um mundo de possibilidades, e talvez você saia daqui com uma certeza: Deus está pronto para te receber. Amém, Senhor. Glória a Deus. O filho tomará o seu lugar ao lado do pai e em sua obra. E da mesma forma que o filho pródigo, da mesma forma que ele, nós temos um lar para voltar. Nós temos um céu para morar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero trazer para vocês 3 lições. Primeiro, não importa quão longe você foi, ou não importa quão longe você está nesse momento, Deus quer você perto. Deus quer você o mais próximo possível. Você não vive sem Ele. Ele vive sem você, mas te ama tanto que não consegue ficar sem você. Segunda lição: você é filho de Deus. Você não precisa chegar até Ele e dizer: Pai, já que eu fiz tudo aquilo de errado, agora eu vou ser como um dos teus trabalhadores, um dos teus servos. Não, você é filho de Deus. Você vai ocupar o seu lugar de filho. Você vai vestir as roupas de filho. Você vai sentar ao lado dele como um filho. E você vai receber o carinho que um filho recebe, porque é isso que você é de Deus. E a terceira lição: o momento para se entregar é agora. Longe como estiver, magoado, talvez um pouco triste, talvez estressado, independente da situação, você tem a oportunidade de se entregar para Ele e voltar para os braços de um Pai amoroso que está esperando por você. Amém? Se esse é o desejo do seu coração, você vai ouvir uma música e que você deixe Deus tocar o seu coração. Se você tem o desejo, se você sente a vontade de estar perto de Deus, de receber o abraço dele, fique de pé e ore comigo. Feche os seus olhos. Senhor Deus, sabemos a condição em que estamos, sabemos quão falhos, pecadores nós somos, sabemos quão frágeis, sabemos que somos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. E é exatamente por isso, Senhor, que vamos machucar o nosso ego, vamos destruir o nosso orgulho, vamos tirar de nós tudo que não te pertence e vamos retornar para os teus braços, Pai. Nós sentimos o desejo de estar perto de Ti, sentimos o desejo de estarmos próximos de Ti, porque o Senhor nos ama, nos protege e cuida de nós. Não importam as circunstâncias, Senhor, o Teu amor por cada um de nós é imenso. Peço que cuide de nós. Se for necessário, transforma o nosso coração para Te aceitar. Se for necessário, que envie anjos
e derrame o Teu Espírito Santo para plantar em nosso coração a sementinha do Teu amor. Que assim seja. Que possamos, Senhor, ser renovados por Ti e que possamos ter um reencontro contigo. Que possamos também vivermos com a certeza de que fomos acolhidos novamente pelo nosso Pai. Se um ser humano consegue amar o seu Filho, quem dirá o Senhor que nos ama incomensuravelmente? Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, derrama o Teu amor e molda o nosso coração e nos traz de volta para casa, nos traz de volta para os Teus braços. Isso nós te pedimos não porque somos dignos, mas porque essa oração vai assinada no nome de Jesus. Entregue